Olá, tudo bem? Estamos de volta e agora, nesta parte, eu vou falar para vocês sobre qualidade total. E vou começar falando sobre os grandes mestres e as ferramentas que a ESAF não consegue esquecer. Tudo bem? Então vamos lá falar de qualidade total. Vou dar, depois que eu colocar aqui no quadro, um breve esclarecimento dessa história da qualidade total. TQM, Total Quality Management, apareceu uma vez na prova da ESAF. Que era o nome do manual do Edward Deming. Esse é um nome recomendável, deve-se guardar o nome dele. Por isso eu vou grifá-lo. Os outros, muito raramente, aparecem os seus nomes. PDCA. É um clássico, é uma ferramenta clássica. Você vai encontrá-la no Orçamento Brasileiro, você vai encontrar no Ciclo da Gestão Pública Brasileira, você vai encontrar isso em projetos. Planejamento. Do implementação. Check, verificação, avaliação, fiscalização. E ACT, correção, aprimoramento. E também a ESAF lembra disso aqui. Foco mais aqui primeiro, porque esse aqui é o mais complexo para o candidato estar em casa poder anotar. Isso, obrigado. O ciclo PDCA, famoso, né, nas provas todas, CFCC, Sesgra-Rio, CESP, todas elas, né? Algumas até aparecem com representações disso aí. Isso. Planejamento, do implementação, check, avaliação, ACT, correção, aprimoramento. Total Quality Management. Total Quality Management, que era o nome da apostilinha que ele fez, né? O manual, né? Total Quality Management Handbook. E aí ficou, né? Pois não. Não. Nunca vi nem o SDCA eu vi no CESP. No CESP, né? SDCA é a evolução disso, né? A partir do momento que você determinou o que é a qualidade que atende ao cliente, você faz o padrão, o standard, né? Aqui a verdade, se a gente for fazer uma análise fria, a maioria das ferramentas da qualidade total que caem nas provas da ESAF, elas são dos anos aí 50. Não são as ferramentas de última geração, são as primeiras. Exatamente, aplicado ao âmbito público. Mas veja, né?
Eu vejo isso às vezes com colegas, né, que eles têm essa dificuldade. Nós temos duas administrações nas provas da ESAF, de todas as examinadoras, né? Nós temos a administração pública e temos a administração geral. A administração pública é a história das reformas da administração pública, do DASP, a gerencial de 67, o impacto da Constituição de 88 e a reforma de 95-98, do Plano Diretor de Reforma para o Estado. Agora, a administração gerencial sempre são ferramentas que vêm caindo. E caem como se não tivesse nada a ver, a maioria das vezes, com a administração pública, né? Mas, a bem da verdade, essas ferramentas todas que caem de administração geral são aquelas que a administração pública vem aplicando nas suas reformas, na sua estruturação, né? E eu gosto, às vezes, de fazer essas pontes e mostrar para vocês, olha, isso aqui, tá vendo? É uma ferramenta geral, isso aqui está na Constituição. Porque tem muita coisa, por exemplo, que está na Constituição, por exemplo, né? Vou te dar uma ideia. O artigo 74, o sistema, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão um sistema integrado de controle interno. Aí um dos incisos, que avaliarão a eficiência e eficácia dos planos e programas, né, nacionais, regionais e setoriais, né? Se você pegar esse vocabulário, isso não é um vocabulário, na verdade, de origem legal. Ele é um vocabulário de origem gerencial que está ali no interior da Constituição, né, foi introduzido no interior da Constituição. Então nós temos várias, né? Se você pega, por exemplo, o artigo 65, né? O 65 você vai verificar lá. Parágrafo 1º, o plano plurianual estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de caráter continuado. O programa é uma ferramenta de trabalho gerencial que é utilizada no âmbito de todos os órgãos da administração pública e que passa pela mão da Secretaria do Orçamento Federal e lá ela vai usar isso para consolidar o orçamento público que vai formar chamado Projeto de Lei Orçamentária Anual. Então veja, o Constituinte levou para o interior da Constituição vocabulário técnico do mundo administrativo, gerencial, que já era utilizado na gestão financeira e orçamentária do Estado. Então tem palavras que a pessoa, mas onde é que veio isso aqui? De que doutrina, né? Veio do mundo da administração, diretamente para o interior da Constituição, né? Tá certo? É uma outra matéria que eu leciono, que é a administração financeira e orçamentária. Eu vejo que a dificuldade do pessoal tem essa, às vezes, né? Vem da área jurídica, ele tem dificuldade com esse vocabulário da administração. E quem é da administração, só do mundo da administração geral, às vezes tem uma dificuldade com o pensamento jurídico, que não dá para pensar a administração pública sem o pensamento jurídico, né? Porque o direito é a linguagem do Estado, né? O tempo todo. Tá certo? Bom, agora deixa eu explicar rapidinho antes de entrar nas ferramentas, né? Presta atenção. Como é que é essa história da quadrada total? Então, em 45, nós temos, no final do ano de 1945, nós temos o seguinte cenário, candidato. Né? Nós temos uma Europa completamente arrasada, nós temos um Japão completamente arrasados, passando fome, miséria mesmo, né? Desesperados, sem futuro, não conseguem olhar para o futuro, não conseguem enxergar, não há esperança, né? Do lado europeu, olhando para leste, eles têm a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, muito forte, muito vigorosa, saiu da guerra revigorada. A guerra fez apesar de matar 20 milhões de russos, fez um bem para o Estado soviético. O Estado soviético saiu muito mais fortalecido como o Estado americano. Quando eles olham para o oeste, eles vão ver os Estados Unidos da América como uma superpotência, saiu realmente como uma superpotência da guerra. E o futuro. Então, Washington, diante desse cenário todo, Washington construiu, né, o seu planejamento estratégico de longuíssimo prazo, né? Então, nós precisamos manter a economia americana aquecida para não voltar para a crise de 29. Em 45, o fantasma da crise de 29 ainda era muito presente, né? Apesar dos Estados Unidos estarem num momento de grande bonança por conta da guerra, a guerra foi muito benéfica para os trabalhadores americanos, né? Para vocês terem uma ideia, eles produziram durante a guerra 600 mil veículos Jeep, eles produziram 300 mil aeronaves, 7 mil navios cargueiros Liberty and Victor Ship. Então, quer dizer, a indústria americana foi a pleno emprego, né? Houve um boom de consumo nos Estados Unidos pós-guerra.
Eles tinham 5 milhões de jovens chegando da guerra com, né, 5 anos de salário guardado, porque eles não gastavam na guerra, não tinha como gastar. Por mais que você gastasse, na guerra é tudo deflacionado, porque as famílias estão passando fome, estão vendendo o que tem a preço de banana, né? É aquela frase do Rothschild, né? Do barão de Rothschild, quando há sangue nas ruas é hora de comprar. E os americanos estavam na Europa literalmente a passeio, tirando as balas dos nazistas, né? Aos finais de semana, quando eles tinham uma folga, era passeio, porque era tudo barato. O que eles encontravam. Voltaram para a América com dinheiro no bolso. Nós vamos ver um boom de consumo assim que eles chegam no pós-guerra nos Estados Unidos. E ainda tem aquela grande aliança que eu falei entre indústria e Hollywood, que vai gerar o consumismo, a cultura do consumismo, que juntamente com o Departamento de Estado agora demandando novas armas para a Guerra Fria, vai puxar toda a economia americana até os anos 70. Até os anos 70. Né? Por outro lado, os Estados Unidos têm medo dessa estrutura enfraquecer e desacelerar. E por outro, vê que a União Soviética saiu muito fortalecida. Então o que os americanos decidem? General George Marshall, planejamento dele com Henry Truman. Nós vamos reconstruir a Europa, vamos reconstruir o Japão, vamos financiar os europeus e japoneses, vamos vender máquinas e equipamentos para eles e vamos abrir a nossa economia para importar os seus produtos. Então esse era o pacto do pós-guerra. Então, Europa, você vai se reconstruir, Japão, você vai se reconstruir com o nosso dinheiro emprestado, vai produzir e os nossos consumidores americanos vão consumir os seus produtos, porque a real é que vocês não têm mercado consumidor. A guerra desorganizou o mercado consumidor europeu e japonês. Então, o europeu, que tem uma experiência muito grande em competição comercial, né? História da Europa nos últimos 5 séculos foi a história da competição comercial, que levou a 2 guerras mundiais, inclusive. Né? Então, discutiram o assunto muito seriamente em 45, 46 e 47. Eles fundaram, que ficou em Genebra, fundaram em Londres, depois, né, ficou a instituição em Genebra, que é o International Standard Organization, padrão ISO. O padrão ISO, que você conhece mais popularmente como ISO 9000, ISO 14, ISO 16, 17799, tem N ISOs aí. Né? Inclusive com a participação da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT estava lá em 47 assinando a fundação do padrão ISO. O que mudou de lá para cá? Porque lá eles teve uma política de Estado que aplicou ISO. Aqui não teve uma política de Estado que aplicou ISO. Aqui a política de Estado era industrialização com mão de obra barata e para mercado interno. Era outra. O Japão estava numa situação muito mais complicada, muito mais delicada, porque o Japão era o líder da Ásia. Né? Foi o Japão que começou a industrialização, a Revolução Industrial no século XIX, nos moldes modernos de uma Revolução Industrial. E o Japão, exatamente, era meio-dia, né, como o colega mencionou aqui, e o Japão agora precisa se reconstruir. E pior, o Japão virou uma espécie de protetorado norte-americano sob a guarda de General MacArthur. Então, nesse momento, o Japão, né, sob o comando do imperador Hirohito, vai estruturar um ministério chamado Ministério da Indústria e Tecnologia, o MIT, que é o Centro de Inteligência do Japão. E esse MIT vai buscar nos Estados Unidos da América os melhores cérebros que ele puder e vai mandar para os Estados Unidos da América os melhores cérebros do Japão, porque eles tinham o seguinte pensamento. Bom, o Japão pré-guerra era uma economia forte em falsificação, muito forte na falsificação. Os japoneses eram grandes falsificadores. Faziam produtos baratos, escovas americanas, eles faziam talco americano, eles faziam vinho português, eles faziam uísque escocês, né? Eles eram perfeccionistas, não é verdade, né? E enganavam muito bem, porque eles eram perfeccionistas, né? O general MacArthur olha para o imperador Hirohito e falou, ó, dinheiro americano, mercado americano, falsificação não. Então vocês vão ter que produzir aquilo que vocês sabem produzir com a sua marca. Ok, o senhor manda, né? Mas não vamos ficar dormindo só na produção de produtos baratos de baixa tecnologia. Então vamos tentar desenvolver um padrão de qualidade, porque afinal de contas, o americano não vai querer produto ruim a vida toda. E outra, né? Vamos lembrar que o americano está com uma certa antipatia do Japão, porque o Japão deu um trabalho danado para eles durante a guerra. Então, né, o produto japonês não era o produto mais bem recebido no mercado norte-americano. Então daí a obsessão com uma qualidade total japonesa, que a partir dos anos 60, principalmente final dos anos 60, já vai atingir um padrão que vai se tornar um padrão admirado no mundo inteiro.
Então, por isso que nós vamos ter esses dois grandes polos, Europa, por meio do ISO, e o Japão, com o MIT, desenvolvendo o que se chama de qualidade total. Mas no próprio mercado americano, nós tivemos grandes pensadores da qualidade total nesse período. E um desses pensadores foi Edward Deming, que disse, em 48, né, ele disse para os americanos: nós estamos entrando em uma nova era, nós vamos precisar de uma nova filosofia, uma nova maneira de olhar para a realidade. Nós vamos precisar de um sistema onde não tem apenas o controle de qualidade clássico, estatístico ou amostral, que é assim que ele é apresentado nos concursos públicos. Controle da organização burocrática mecanicista era um controle estatístico amostral. Como assim, professor? Fazia-se um cálculo estatístico, retirava-se uma amostra do produto, né? Então produzimos 10 mil unidades, retirava uma amostra, 500 unidades, fazia-se uma análise daquela amostra, se todas as unidades daquela amostra estivessem bem, eu partia do princípio que as 10 mil unidades estavam bem, estavam ok. Afinal de contas, é o mesmo operário, é a mesma máquina, é a mesma matéria-prima. Mas, na realidade, nós sabemos que isso não funciona. E eles também sabiam disso, né? Que apesar das 500 unidades estarem muito bem, naquelas 10 mil passavam umas 30 que estavam com problemas. Isso numa boa linha de produção. Então, Deming disse, nós não podemos mais tolerar esse tipo de coisa. Nós precisamos ter um sistema onde todos os colaboradores, sem exceção, participem do controle da qualidade da empresa. Onde todos os operários façam controle da qualidade já a partir da matéria-prima. A partir do momento que começam a trabalhar, a partir do momento que começam a utilizar as suas ferramentas. E vão fazer esse controle o tempo todo até o final. Agora, logicamente que para este operário fazer este controle, dizia o Deming, a nossa relação com esse operário tem que mudar. Esse operário ele tem que ser, primeira coisa, qualificado. Deming vai insistir na questão da qualificação. Depois esse operário vai precisar ser treinado. Foco aqui, meu querido, por favor, né? Treinamento, treinamento, treinamento. Todo ano, todo semestre, treinamento. Porque treinamento vai aumentar os conhecimentos desse trabalhador. Treinamento vai melhorar-lhes as habilidades. Treinamento vai aprimorar-lhe as atitudes. E treinamento vai fazer com que ele tenha compromisso com o seu macacão. Que ele tenha orgulho do seu macacão. E este operário, né, daí vem a expressão vestir a camisa. Né, que as empresas gostam. É Deming isso. Vestir a camisa é Deming. Né? Quer dizer, ele tem que ter orgulho do seu macacão, ele tem que ter orgulho do que ele faz. E naturalmente, se ele vai ser qualificado, se ele vai ser um operário treinado, então ele não é mais aquele apertador de parafuso. Ele pensa, ele fala, ele expressa, ele critica. E logicamente que o líder dele não pode ser mais um líder autoritário. O líder dele tem que ser no mínimo democrático, liberal, situacional, de apoio, né? Tem que ser um líder que ouve. É mesmo? Tem um problema na produção, mas por que você acha? Ah, você acha isso? Então vamos analisar isso aqui, vamos montar a equipe, vamos reunir e vamos discutir esse problema e resolver ele. Então veja que a relação entre líder e liderado vai mudar completamente. Quando o Deming começa a pregar isso nos Estados Unidos, as empresas americanas viram para o Deming e falam, Deming, vai passear. Vai passear, lógico, contratos bilionários com o Pentágono, mercado consumidor aquecido, garantido no pós-guerra, né? Imagina, você passou por 6 anos de guerra, agora você quer o quê? Quer viver plenamente. Quer viver plenamente, quer viver intensamente. Eu ia economizar porra nenhuma, eu vou comprar meu carro agora. Não é? As gangues de motociclistas surgiram nos Estados Unidos pós-guerra. O soldado vinha da guerra, pegava o dinheiro dele, chegava nos Estados Unidos, passava na frente de uma loja da Harley Davidson, comprava a Harley Davidson e falava, eu quero viver livre. Perdi todos os meus amigos na guerra, os que ficaram vivos estão decepados. Quero viver intensamente. Aqueles que eram mais disciplinados do ponto de vista econômico e familiar, não, vou comprar a casa para minha família.
Teve um boom imobiliário no pós-guerra. Então ninguém estava preocupado com essa questão da qualidade que preocupava o Deming. O Deming estava olhando para o futuro. O Deming estava olhando para o longo prazo, visão estratégica. O mercado americano estava olhando para o curto prazo, visão operacional. Né? Qual era a preocupação da indústria norte-americana no pós-guerra? Produtividade, quantidade. Depois nós vamos ver uma escola em outra aula, a escola behaviorista, o tempo todo, McGregor, Maslow, Herzberg, McClelland, o que é que eles estão falando o tempo todo? Produtividade, é quantidade. Eles não estão preocupados tanto com a qualidade, o que interessa é produzir. E isso teve um reflexo no produto norte-americano. Teve um reflexo muito negativo no produto norte-americano. Diz Bill Gates, em 1998, no livro Speed of Thought. A velocidade do pensamento. O produto norte-americano dá problemas e muitas vezes o consumidor não sabe para quem ligar. Por isso que recorre ao Poder Judiciário. O consumidor não sabe o que reclamar. Eu li isso do Bill Clinton, o que eu li em outros livros também, escritos por autores norte-americanos. Quando se fala no relógio preciso, se fala no relógio suíço. Quando se fala num carro de qualidade, se fala no carro alemão ou japonês. Né? Quando se fala num produto eficiente e luxuoso, se pensa no produto inglês. Mas nunca o produto norte-americano é uma referência. Al Gore, naquele ciclo de palestras dele, que ele deu A Verdade, né, que eu não lembro mais o nome, né? A Verdade Inconveniente. Ele está lá, que ele é um ciclo de palestras, se não me engano, 2007, e ele está lá dizendo: a indústria norte-americana de automóveis é subsidiada pelo governo. Os nossos carros são mais poluidores e são mais caros. E o consumidor americano prefere o carro japonês. Muitas vezes. Olha só o que o Bill Gates vai falar do sistema produtivo americano 98. Uma indústria japonesa, entre o desenho, a concepção inicial do carro e colocar ele na rua, leva 6 meses. A indústria norte-americana leva 2 anos. A indústria de carros norte-americana, Big Three, Ford, Chrysler, General Motors, ela não quebrou em 2007. Isso é besteira. Ela já está quebrada desde os anos 80. Ela já está quebrada. Só que o Estado norte-americano não pode deixar de subsidiá-la. Porque se o Estado norte-americano deixar de subsidiá-la, ela vai fechar. E vai fechar uma cadeia metalomecânica, metalúrgica, siderúrgica atrás dela, eletroeletrônica, e vai gerar um verdadeiro caos na sociedade norte-americana. Então é mais barato manter uma indústria ineficiente funcionando do que deixá-la fechada. Então elas não estão com problema. Por conta dessa visão. Deming, vai passear. Os japoneses ouviram essa conversa. Deming, vem para cá. Vem para cá, Deming. Deming foi morar no Japão. Né? E ficou lá uns 40 anos. E Deming explicou pacientemente para os japoneses o que é que ele pensava. E os japoneses disciplinadamente ouviram e anotaram tudo. Estudaram as palavras de Deming. E aplicaram. E aplicaram. E Deming dizia: nós vamos implementar um sistema de qualidade total, né, com método PDCA. Plan, Do, Check and Act. Primeiro, nós vamos planejar todos os métodos da qualidade total, os equipamentos, o treinamento, a qualificação. Segundo, Do, nós vamos implementar todos os métodos planejados. Enquanto nós estivermos implementando, check, verifique, fiscalize. Se tiver algum erro na implementação, act, corrija e coloque de acordo com o planejamento. Se não tiver nenhum erro na implementação, mas nós detectamos que algo pode ser aprimorado, act, aprimore ao planejamento e a implementação. E assim, até nós alcançarmos um nível de perfeição que atenda às necessidades do cliente. Plan, Do, Check and Act. Simplesinho assim. Simples assim. O examinador da ESAF gosta de se referir às vezes com outras palavras e de forma mais sutil. Eu já vi na ESAF programação, execução, verificação, né? Ele não utiliza necessariamente avaliação. E ciclo PDCA, candidato, é importantíssimo. Quer ver? Eu vou te dar 2 dicas. Né? Não precisa guardar, mas eu vou anotar aqui, porque eu gosto de anotar. Né? Treina a minha mão.
Então veja, nós temos ciclo PDCA, por exemplo, né, no ciclo orçamentário. Logicamente aqui mais simplificado. O P no ciclo orçamentário é plano plurianual, LDO, LOA. Artigo 65 da Constituição, inciso 1, 2, parágrafo 1º, 2º. Né? Inciso 3º também. O DU, o que é o DU no ciclo orçamentário? Chama-se execução orçamentária. Execução orçamentária, que é toda descentralizada no Brasil. É realizada nas unidades orçamentárias. Não é lá na SOF, é nas unidades orçamentárias, onde você vai trabalhar. Lá tem uma unidade orçamentária. Enquanto você vai fazendo a execução orçamentária, tem que fazer o quê? O check. Tem vários checks, né? Primeiro tem um check antes da legislação ser aprovada, que é o controle feito pelo Poder Legislativo, a autorização. Depois você tem o controle da execução. Controle da execução, artigos 70 e 71 da Constituição. É o chamado controle externo. O controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, aplicação de subvenções e economicidade, será exercido pelo Congresso Nacional a título de controle externo e com 71, com auxílio do Tribunal de Contas da União. E aí vem o artigo 74 da CF, que fala assim, né? Os poderes legislativo, executivo, judiciário manterão um sistema integrado de controle interno. Olha o check aí. Controle interno. E tudo integrado. Parágrafo 1º do 74. Quando detectada uma irregularidade pelo sistema de controle interno, deverá ser notificado ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Hoje em dia tem mais um controle. O controle social. Controle social controle social, parágrafo 2º do 74. Qualquer cidadão, partido político, sindicato ou associação civil é parte legítima para, né, provocar o Tribunal de Contas da União. Olha que beleza, candidato. Olha quanto controle, né? Quanta fiscalização. Fora que tem a avaliação da própria Secretaria do Orçamento Federal, que é uma avaliação de caráter técnico, para avaliar a eficiência, eficácia e economicidade na produção de resultados. Encontrou algum defeito aqui? O que é que deve ser feito? Act. Você conhece pela palavra regularizar. Regularize. Né? E aí, assim vai o ciclo orçamentário. Veja que todo o ciclo orçamentário que está na nossa Constituição é um ciclo PDCA. Quer ver outro? Vou te mostrar outro, candidato, para você ver a importância disso nas provas. Existe uma coisa chamada ciclo da gestão pública. O ciclo da gestão pública ele é utilizado na formulação de políticas públicas. Políticas públicas? O que são políticas públicas, professor? De uma forma muito simplesinha, vou falar. Políticas públicas são pacotes com orientações e decisões que, ao serem implementados, vão gerar serviços públicos. Tudo negociado pela administração pública com os seus futuros afetados, né? Os cidadãos. E aí você vê uma representação clássica das políticas públicas, né? Do ciclo da gestão pública, que é assim. São várias setas. Então, primeira coisa, o que eu tenho? Né? Eu tenho o diagnóstico. O diagnóstico é o levantamento do problema. Isso é o diagnóstico. Depois eu vou falar em outras horas do que é diagnóstico. Depois eu tenho plano, planejamento. Depois eu tenho o que? A implementação e execução. Enquanto eu tenho implementação e execução, eu tenho avaliação e eu tenho o quê? O aprimoramento. Então veja, esse ciclo também é inspirado no ciclo PDCA de Edward M. Por isso que ciclo PDCA é tão famoso em concursos públicos. Planejamento, o colega está pedindo para repetir aqui. Planejamento, implementação, avaliação e aqui aprimoramento, né? Obrigado, minha querida. Né? Implementação, avaliação e aprimoramento. Correção e aprimoramento. Planejamento, diagnóstico. Preciso saber qual é o problema para planejar.
Diagnóstico. Diagnóstico é, em poucas palavras, levantamento do problema. Né? Tudo bem? Então veja a influência do moço Deming na administração pública brasileira. Não é pequeno. Tudo funciona em cima dele, né? Tudo bem? Vou deixar Edward Deming e vou para um outro autor que tem um impacto enorme na nossa administração, principalmente a partir da emenda 1998. Vou falar sobre o romeno norte-americano, naturalizado, né, nos Estados Unidos e depois herói do Japão, Joseph Juran. O nome dele, eu não recomendo decorar. É bom, né? Você saber a mais, né? Nunca é demais. Mas você tem que saber o que ele definia, o que ele defendia. Joseph Juran é considerado até os dias de hoje um herói do Japão. Ele recebeu a maior condecoração que o Japão pode oferecer a um cidadão. A medalha do Sagrado Tesouro do Império Japonês. Seria equivalente ao Cruzeiro do Sul aqui no Brasil. Joseph Juran definiu exatamente o que é qualidade total. Então, mais importante do que você saber a história dele, porque a história dele não cai mesmo, é saber que qualidade total é qualidade total é. E anota aí que eu vou ditar para todos vocês e você que está em casa aí também. Qualidade total é. Primeiro, obedecer às leis da nação. Obedecer às leis da nação. Se eu quero ter uma empresa qualidade total, ela tem que obedecer à legislação do país onde ela está. Se é na França, é a legislação francesa. Se é no Brasil, é a legislação brasileira. É obedecer à legislação do país onde ela está. Segundo, obedecer às normas do setor onde se atua. Obedecer às normas do setor onde se atua. Então, se eu estou na indústria metalomecânica, eu tenho que obedecer às normas da indústria metalomecânica. Se eu estou na indústria automotiva, é as normas da Anfávia. Se eu estou nos bancos, é a Febraban. Se eu estou na publicidade, é do CONAR. Eu obedeço às normas do setor onde eu atuo. Isso é requisito para ser qualidade total. Terceiro requisito, respeitar os valores da sociedade. Respeitar os valores da sociedade. Aqui eu estou falando dos valores éticos, morais da sociedade. Numa sociedade islâmica, eu vou respeitar os valores daquela sociedade islâmica. Né? Numa sociedade judaica, eu vou respeitar os valores da sociedade judaica. Na sociedade americana, eu vou respeitar os valores da sociedade americana e assim por diante. Né? Isso é requisito da qualidade para Joseph Juran. Né? Outro requisito, é o quarto. Ter parcerias somente. Ter parcerias somente com aqueles que compartilham destes valores, os que eu já mencionei, né? Isso é para impedir que uma empresa que tente ser qualidade total tenha um fornecedor remelento, que viola a legislação ambiental, trabalhista, previdenciária. Não. Todos os meus fornecedores têm que ter o mesmo padrão. Obedecer à legislação nacional, obedecer às normas da indústria, respeitar os valores da sociedade, isso é pré-condição. E agora, por último, o mais importante, que foi o que fez a Revolução do Japão. Pode anotar assim, qualidade total é principalmente. Qualidade total é principalmente.
Qualidade total é, principalmente, atender às necessidades implícitas e explícitas do cliente. Atender às necessidades implícitas e explícitas do cliente. O cliente é o rei. Como se diz em marketing, o cliente é o rei. É atender às necessidades implícitas e explícitas do cliente. O colega tem uma pergunta, por favor. Não. A colega fez a seguinte colocação: a China está fadada ao fracasso. Pelo contrário. A China está estudando e implementando técnicas de qualidade total obsessivamente. Obsessivamente. É que a China nós temos que pensar ela numa outra escala. Não dá para pensar com a escala do Japão nem da Coreia. São países pequenos. Japão é o tamanho do estado de São Paulo. É o mesmo tamanho, mesma área. Né? 10% território utilizável. Coreia, então, não faço nem ideia. É um quinto disso. É pequenininha. Né? China não. É um gigante. 1.300, 1.400 milhões de pessoas. China é um caso muito parecido com o brasileiro. Com o americano. Não pode se dar o luxo de abandonar a indústria. Né? A China começou com falsificação. Evoluiu para produto barato com marca própria. Já está em produto de qualidade, sem ser qualidade total. E está caminhando para a qualidade total. Só que tem 1.300 milhões de bocas para alimentar. Então, na China vai ser da seguinte forma, eu falo para você com toda a segurança o futuro da China. Essas 5 províncias vão fabricar falsificação e baixa qualidade. 2 províncias vão fabricar alta qualidade e essa província vai se especializar em qualidade total superior à japonesa, alemã e coreana, para arrebentar todos eles. Isso vai ser a China. A China está caminhando para isso. Né? Eu gosto um pouquinho de carro, aí eu andei em várias concessionárias e nas chinesas também. Tem um carrinho deles que é o QQ lá. Carrinho pequenininho, acho que é uns 24 mil reais. Trava elétrica. Nas 4 portas, trava elétrica, vidro elétrico, som já vem de fábrica. Detectar o mercado, o consumidor não quer gastar muito ou tem pouca renda e quer isso no carro dele. Nós vamos produzir isso no carro dele. É tudo plástico, né? Tudo baratinho, né? Para poder, preço... Não sei, não posso falar. Eu tenho observado os carros chineses, né? Daqui a 3 anos nós vamos saber, essa é a verdade. Daqui a 3 anos, nós... desmonta já? Alguém já falou que desmonta aqui, né? Eu não quis arriscar, não é verdade, né? Mas eu fiquei encantado, né, com a ideia, né? Aí tem um modelo deles que eles falam assim, é desenho Ferrari, né? Contrataram lá alguém da Ferrari para fazer, eles falam isso, é o marketing da fábrica, né? Mas é um carro de seus 40 mil reais, não chega a 40 mil reais. Mas observando-se assim, aparentemente ele está no nível de superioridade com carros de 50 mil reais. Está no mesmo padrão. Está no mesmo padrão. Eu não consegui guardar o nome dele. E a SUV deles é 48 mil. Agora, pensa bem. Essa fábrica, Carry, está abrindo em Jacareí. Vai começar. Vocês acham que eles vão montar uma fábrica aqui para fechar? Não. Então vai receber inovação em cima de inovação como lá. Né? Hyundai. O que era a Hyundai há 15 anos, gente? Era a Towner de cachorro-quente. Hyundai em São Paulo há 15 anos era a Towner de cachorro-quente. Entendeu? Como é que nasceu a fábrica da Hyundai? O senhor Chung, após a guerra da Coreia, resolveu importar peças do Japão e dos Estados Unidos e montar carro. É assim que nasceu a Hyundai. A Hyundai vem captando os melhores cérebros do mundo inteiro. Né, tem uma amiga, o marido dela está na Hyundai, ele era da Mercedes, a Hyundai contratou e levou para Piracicaba. Da Audi, das melhores. A Kia, que é o braço menor da Hyundai, a Kia tem o seu escritório designers Stuttgart, na Alemanha. Na Alemanha. Se os coreanos sabem fazer, vocês acham que os chineses não sabem? Né? Diferença da China, que ela está chegando aos poucos. Tu Jian, empresário aqui de São Paulo, esteve visitando a China. E aí ele perguntou
na Carry, antes da Carry trazer seus carros para o Brasil, ele perguntou, eu vi isso numa entrevista dele, no painel Globo News. Perguntou para um engenheiro da Carry, qual é a visão que vocês têm para esta fábrica no futuro, que já era a maior fábrica da China? Ele falou, Toyota. Toyota. Então, quer dizer, eles estão investindo pesadamente em ciência e tecnologia, em desenvolvimento de produtos, de processos, porque eles querem alcançar esse padrão. A China não quer ser eterna vendedora de telefones baratos. A China também quer ser vendedora de produtos de alta qualidade e que vão conquistar as classes A e B do mundo inteiro. Esse é o objetivo da China. E quem não acordar vai dançar. A Coreia está correndo. A Coreia não está correndo contra o Japão. A Coreia está correndo contra a China, para não ser atropelado. E o Japão vai correr também. Ou corre, ou fecha. Volta a plantar arroz. Não tem outro caminho. Não. É a vida real das coisas, não é? As indústrias aqui no Brasil conseguem competir com eles lá? Não consegue. Não é verdade? Então, é um mundo lamentável, realidade das coisas, né? O que sobrou para a indústria europeia? Não, relógio não, faz tudo na China. As próprias fábricas de relógios europeus estão na China. Né? Quando você fala Europa, ou é luxo, na França, não é? É o luxo, que é aquela coisa que você compra quando a situação está muito boa. Você fala, opa, então acho que eu vou comprar uma Louis Vuitton. Linda, não é verdade? Vou me dar um presente, não é? Mas não se compra Louis Vuitton todos os dias, né? Eventualmente, uma vez ao ano, né? Ah, bom, dá 25, né? O Louis Vuitton China, não é? É. Eu tenho um Bulgari China, que eu adoro o relógio, que é maravilhoso. 5 anos. Nunca atrasou. Nunca atrasou. 5 anos. Então você vê que o padrão chinês já melhorou. Né? Eu lembro de São Paulo, quando chegaram os primeiros relógios chineses, atrasavam 5 minutos por dia. Não é? Ah, eu lembro, tive vários, viu? Você acha que estudante tem o quê, né? Diesel, né? Original, né? Verdade, né? Então, veja, o padrão está evoluindo. Então, hoje na França, a França é talvez dos países europeus é o que mais sofreu, né? Porque na Inglaterra existiu o British Standard, que era o padrão de qualidade britânico, que ele é tão forte, o padrão de qualidade britânico, que muita coisa que é do ISO, na verdade, é do British Standard. Por exemplo, tem uma ISO que vocês estudam para informática, 17799. Na verdade, era a British Standard, que terminava também com 799, que era a qualidade total e integridade da informação. Então a ISO estudou o padrão inglês e reproduziu para o padrão ISO, porque faz parte do convênio entre eles, para que toda a Europa pudesse ter acesso e todos conveniados ao padrão ISO. Então, quer dizer, da mesma forma que tem um padrão ISO que faz isso, né, tem uma França que não consegue acompanhar. Uma França que não consegue acompanhar. Então, hoje, quando você pega todas as montadoras francesas, são o quê? Todas subsidiadas pelo Estado. Senão já teria fechado. Peugeot, Citroën, carros lindos, mas teria fechado. Não consegue competir com o japonês. E vai ter dificuldades no futuro com o chinês. É tempo. Vamos só aguardar. Bom, mas deixando isso, o que me interessa aqui do Joseph Juran, primeira coisa, quem determina o que é qualidade é o cliente. Não é a empresa. A minha empresa é ISO. O cliente disse que meu produto é ruim. Teu produto é ruim. Já que você é uma empresa ISO, você sabe que quando teu cliente diz que o produto é ruim, você pergunta, o que é um produto bom? Ele te explica e você tenta atender ele. É atender às necessidades do cliente. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer uma pergunta aqui, meu querido telespectador, telespectadora aí, candidato, candidata. Tênis Nike. Atende às necessidades do seu cliente. E atende tão bem que às vezes até matam por causa dele. Literalmente. Pergunto, é qualidade total? Porque a Nike é famosa por violar a legislação trabalhista no mundo inteiro. Então, para ser qualidade total, tem que atender às necessidades do meu cliente e tenho que cumprir todos aqueles outros requisitos que eu lhe disse. Tudo bem? Então, tenha isso na mente. Vou deixar Joseph Juran e vou para um outro homem que influencia também as provas do exame. Philip Crosby.
Esse é um norte-americano que anunciou os princípios dele nos Estados Unidos. Só que lá, como o Brasil, também o governo americano ignorou. E pagou o preço. Philip Crosby. Depois nós vamos para os mestres japoneses, né? O nome dele, a bem da verdade, não lembro ter visto nenhum concurso. Ah, vi sim, no CESP. CESP cai tudo, né? 0 defeitos. 0 defeitos. Qualidade total, lembre-se, ela é 0 defeitos. Ou, outra frase dele dizendo a mesma coisa, faça certo da primeira vez. Faça certo da primeira vez. Faça certo da primeira vez. Faça certo da primeira vez, diria o Philip Crosby. A alta administração deve demonstrar para todos os colaboradores da organização que ela está comprometida com uma política 0 defeitos. Devemos convencer todos os colaboradores a produzirem com padrão 0 defeitos. Porque ignorar 0 defeitos significa fazer de novo. Significa retrabalho, significa perda de matéria-prima, significa perda de energia, significa perda de tempo, significa risco de acidentes. Então nós temos que implementar uma política 0 defeitos. Devemos inclusive criar na empresa um dia chamado 0 defeitos para começar a implementar nos trabalhadores esse espírito de compromisso com a produção 0 defeitos. Pergunto para vocês, muito rigoroso ele? Ele ia dizer para vocês o seguinte, né, que acho que ele é muito rigoroso. Ele ia falar, quantas vezes uma enfermeira pode derrubar um recém-nascido no chão? Quantas vezes um caminhão cheio de ácido pode capotar no meio de uma rodovia? Quantas vezes um tanque de combustível pode explodir no meio de uma refinaria? Philip Crosby era um homem da indústria petroquímica. Para ele, 0 defeito significava também salvar vidas, né? Por isso que foi criada uma associação chamada Crosby Associates, que difunde as ideias no mundo inteiro dele. E essas ideias vêm sendo adotadas por empresas de engenharia, empresas petroquímicas, principalmente depois do acidente famoso da Union Carbide em Bhopal, na Índia. Né? Empresas do ramo hospitalar que produzem equipamentos médicos cirúrgicos, farmácias, principalmente depois do evento talidomida, né? Passaram a adotar. Eu sempre falo, meus amigos, minhas amigas, aqueles hospitais famosos que você conhece pelo nome Fundação Albert Einstein, Promatre, Santa Catarina, os grandes hospitais, que São Luís você conhece porque eles utilizam padrão Crosby de qualidade total, padrão 0 defeitos. Então lembre-se, na sua prova da ESAF, qualidade total não tolera desperdício. Alguma pergunta? Tranquilos, né? Facinho, né? Vamos deixar Philip Crosby e vamos falar do brilhante homem da Toyota, talvez tão revolucionário quanto Taylor foi na primeira parte do século, ele foi na segunda parte do século. O senhor Taishi Ono. O nome dele não cai em nenhuma prova, mas ele aparece em todas. Taishi Ono, professor, filho de Taishi Chuan com Yoko Ono? Não, não fala isso, embora é bom para decorar, não é? Não é? John Lennon não ia gostar. Taishi Ono. Taishi Ono, ele é o eterno vice-presidente da Toyota. Opa, vai ser importantíssimo aqui na minha aula aqui, né? A lenda
conta o seguinte, que o senhor Toyoda, que resolveu reconstruir a fábrica no pós-guerra, mudou o foco da Toyota. A Toyota era uma bem-sucedida fábrica de teares antes da guerra. Como a Ducati foi uma fábrica de rádios antes de fazer motos. E os bombardeiros B-29, né? Saúde. Os bombardeiros B... Não é? Alguém aqui resfriado, né? O nosso ar-condicionado aqui. Mas, enfim, os bombardeiros B-29 fizeram uma reengenharia forçada na fábrica da Toyota. Então, quando o senhor Toyota resolveu reconstruir a fábrica, ele resolveu mudar de ramo. Veículos. Montou uma fábrica de veículos, um galpão. Começou a produzir. E aí, em determinado momento, ele pega todos os seus gerentes, engenheiros e leva para os Estados Unidos. Essa é a lenda que se conta, né? A história, o mito. Taishi Ono. E aí, quando o Taishi Ono chega nos Estados Unidos, o senhor Toyota fala para todo mundo, né? Nós vamos assistir palestra de americano para aprender como administra? Vamos entender cabeça de americano? E aí, conta-se a lenda que o Taishi Ono, nessa hora, falou, que palestra, tudo enrolão, bravateiro, não é? Vou para a biblioteca. E foi para a biblioteca. E achou o livro de um gênio americano que descrevia um sistema de distribuição, logística e armazenagem que trabalhava com espaços muito pequenos, quantidade de material bem reduzida, armazenada e suprimento rápido. Ressuprimento rápido. Exatamente. O colega aqui já falou no ato. O Just in Time. O homem do livro Henry Ford. Mas não havia aplicado nos Estados Unidos porque não tinha necessidade. Taishi Ono comprou o livro, levou para o Japão. Por que o Ford nunca aplicou isso na Ford nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos ele tinha abundância de mão de obra, terra barata, espaço à vontade, né? E adotava-se um sistema nos Estados Unidos de armazenagem que é o famoso Just in Case, que nós adotamos aqui no Brasil também por muitos anos. O Just in Case, tenha tudo em casa o que você precisa. Né? Exatamente. Eu lembro disso. Você chegava no supermercado e perguntava para o funcionário, tem esse produto? O senhor aguarda um pouquinho que eu vou lá no estoque. E ele achava. Ele voltava até com o alien do estoque, né? Porque tinha tudo no estoque, né? Estoques enormes. Só que estoques enormes você precisa de muita gente, você precisa de muito espaço, muito equipamento e muito capital. Com a ideia do Just in Time, não. Você vai trabalhar com pouco capital, o Japão nesse período não tinha nenhum. Você vai trabalhar com pouca mão de obra, o Japão, a maior parte dela tinha morrido na guerra. Você vai trabalhar com pouco espaço, no Japão até hoje isso não existe. É uma lenda, a coisa do espaço no Japão. Já viu o apartamento japonês como é que é, os kits deles? É a sua cozinha. Se você mora numa mansão, é seu banheiro. É sério, são muito pequenininhos. São muito pequenos, não tem espaço. Não tem espaço, não tem o que fazer. Né? Estão fazendo no mar, né? Tóquio, né? Aterraram um pedaço da Baía de Tóquio e levantaram um monte de prédio. Não tem espaço, é caro, não tem como. Então, é mais barato aterrar a Baía de Tóquio do que você ficar fazendo, né, em outro lugar. É tudo muito caro no Japão, não tem como, a terra, é impossível. Então, ele adota esse sistema. Agora, veja, o que é o Just in Time por definição? Just in Time é um sistema de cadeia de suprimentos, onde eu trabalho com estoques pequenos, muito pequenos, e tempos de suprimento, o fornecimento de uma empresa para outra, que é o chamado ressuprimento, muito curtos, muito curtos. Então, no modelo ideal de Just in Time, o que eu faço? Eu monto uma fábrica do lado da outra, o fornecedor do lado da montadora, um do lado do outro, com corredores limpos, sem ninguém transitar, para que os materiais transitem rapidamente de um lado para o outro. Então, isso é o Just in Time. Agora, para isso ser implementado, vai ter que se fazer um estudo muito adequado de uma coisa que é chamada de gestão de processos, que a Toyota batizou com o nome de processos enxutos, ou processos produtivos enxutos, e que não cai na prova, pode ficar tranquilo, Desaf. Chove. Então, por isso, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou parar, vou explicar primeiro o que é processo e resultado, e depois que eu explicar o que é processo e resultado, eu vou aproveitar, vou cantar várias questões em cima disso da ESAF, que depois nós vamos fazer aqui, várias questões da ESAF, e depois eu vou te explicar a gestão de processos. É disso que eu vou tratar agora. Tudo bem? Então, vou aqui representar
a maneira mais simples que eu conheço de processos. Isso aqui também é uma representação de processos. Se você tem alguma dúvida do que é processo, sua dúvida vai embora agora. Em nome de Jesus. Né? Com o apoio de Damásio de Jesus. Não é verdade? Vai embora. Não fica de jeito nenhum, né? A dúvida aqui não tem espaço, não tem guarida. Na casa do Senhor, não tem lugar. Função fx precisa fazer um pouquinho mais para baixo. O quadrinho aqui é muito pequenininho. Função fx entrada, saída, produto ou serviço, retroalimentação. Exatamente. Faz. Se não entende isso aqui, tem dificuldade para entender o resto. Isso aqui é um espaço que eu estou pedindo licença para o senhor Taichuan, com licença, para poder explicar isso, para explicar a teoria dele, que é a gestão de processos, que é adotada no mundo inteiro. E, aliás, na nossa administração pública também. 48, 49, 50, esse período. Quando a Toyota começou a fazer isso, ela produzia no ano o que a Ford produzia em um dia. Em 2007, ela ultrapassou a General Motors, a maior do mundo. Entrada, saída, e quem não adotou essa visão, fechou. Mas, professor, aqui no meu estado tem um mercadinho que ignora isso aí. Espera abrir o Carrefour do lado dele. Ele vai descobrir o que é gestão de processos. Se ele não descobrir é porque ele já fechou. Feedback, né? Então está aqui. Retroalimentação para cá. Aqui ficou parecendo uma seta, né? Tá, não é. Então vamos fazer assim, pronto. É aqui, ó. Pronto. Bom, eu vou lhe explicar de uma forma bastante não técnica. Acorda domingo, certamente não será os próximos 30 domingos, né? Porque
estarei trabalhando com certeza. E aí, Sofia acorda, tem 3 anos, Sofia, e ela olha para mim e fala assim, papai, boio. Ah, ela quer bolo. Papai vai fazer boio. Fica aí. Aí papai pega a farinha, ovos, chocolate, leite, água, né? Bota tudo na batedeira, faz aquela lambança toda. Não é isso? Pego a forma, passo manteiga, né? Aí coloco o bolo lá, taquei no forno, liguei, esperei, cresceu, né? Ficou bom, abri, tirei, peguei aquela calda que eu fiz ali, aquela vagabunda mesmo, água com chocolate, Nescau, barato, você basta ali, né? 3 colheres de água, 3 de Nescau, bate aquilo ali, joga por cima, na verdade uma 6, senão vai dar, né? Aí joga aquilo ali, bota uma velhinha para ficar bonitinho, tira da forma. Sofia, bolo. Até eu falar a palavra bolo, dizendo para ela, tá pronto o bolo, é o processo. É o processo. O bolo pronto é o resultado. Né? Aí eu vou começar a analisar o processo. Como eu fiz o bolo? Quanta sujeira? Estou analisando o processo. Quanta sujeira, da próxima vez eu não vou fazer desse jeito, vou fazer de outro. Da próxima vez eu vou colocar a farinha desse lado, da próxima vez eu vou preparar melhor. E aí eu experimento um pedaço do bolo, eu falo, ficou macio, mas não ficou muito. Então eu estou retroalimentando com informações para meu próximo bolo sair melhor e mais limpo, o serviço. Né? O que é processo? Os mestres do direito processual civil, direito processual penal, eles vão falar, processo é um conjunto de procedimentos que busca uma solução dada pelo magistrado. É isso. Né? Então você entra com a ação, na verdade o seu procurador entra com a ação na justiça, faz a petição inicial e começa o processo e vai. Né? E quando o juiz pronunciar, né, a sua decisão final, formar a chamada coisa julgada, a coisa julgada é o resultado. Se for o que você quer, você fica feliz. Se for o que você não quer, você chora e recorre. Né? Então, isso é processo. Né? O que é processo do ponto de vista da indústria? Um conjunto de etapas produtivas que vai gerar um produto para o consumidor. O produto para o consumidor é o resultado. O serviço para o consumidor é o resultado. Até lá é o processo. Na entrada eu tenho o quê? Os trabalhadores, eu tenho a energia, as máquinas, os insumos, matéria-prima. Função, transformar tudo isso em carros. Tenho na saída dejetos industriais, os trabalhadores recebendo seu salário, o pagamento das contas da indústria, né? A verificação dos seus planos, tudo direitinho, e a retirada daqui do que interessa, o carro para o cliente, o produto. E aí eu faço uma análise de tudo isso para verificar se não posso melhorar o processo ou o produto final. Tudo bem, entenderam o espírito do processo? Então veja que é uma outra maneira de olhar o mundo. Eu estou olhando o mundo agora a partir dos processos. E é dessa forma que o Taishi Ono foi entender a organização. Ele foi entender a organização a partir dos seus processos produtivos. Então agora que você entendeu isso, presta atenção. Existem 3 palavras que Esaf ama de paixão que são definidas em cima de processos. Eficiência, eficácia e efetividade. Você tem que saber. Tem que saber. Tem que saber. Já vou dar uma dica para facilitar a tua vida. Presta atenção aqui, no próprio quadro que eu coloquei. Quando eu falar de processo, eu estou pensando na eficiência. Eficiência. Quando eu falar de processo, eu estou pensando na eficiência. É uma dica já para economizar tempo. Quando eu pensar em resultado, eu estou pensando em eficácia. Eficácia. Falou resultado, pensou em eficácia. Não estou dizendo que todo resultado é eficaz, não falei nada disso. Eu estou dizendo que ao pensar em resultado é desejável que ele seja eficaz. Eficácia. E o que é a efetividade, professor? A soma dos dois. Somou os dois, eu tenho efetividade. Questão da Esaf. Por sinal, questão da Esaf que não caiu em administração geral, caiu em administração pública. Porque existe uma coisa chamada interdisciplinariedade. Você pega 10 questões de administração pública, aparece uma lá de administração geral.
Aparece uma de administração financeira orçamentária, aparece uma de direito administrativo. Como você pega 10 questões de administração geral, pode aparecer uma de administração pública. Por que não? Não é? Você vai trabalhar na Receita Federal do Brasil. Você tem que ter uma visão ampla. É isso que o teu examinador está dizendo para você. E você vai ter essa visão ampla. Né? Então, agora eu vou te dar definições muito simples, mas que você tem que ter elas na cabeça para a sua prova. Fundamental. E eu vou comentar uma questão muito boa da ESAF aqui para vocês. Então anota aí. Eficiência. Eficiência é o processo, eficiência é o processo que funciona da forma adequada. É o processo que funciona da forma adequada. Isso é eficiência. Quando o processo funciona exatamente como deve funcionar, a gente fala que é um processo eficiente. Peter Drucker tem uma frase famosa, caiu numa prova, não da ESAF, da VUNESP. O que ele dizia que era eficiência? Peter Drucker dizia assim, o mestre. Ele falava, eficiência é fazer da forma certa. Fazer da forma certa é eficiência. Então, se eu fiz o bolo da Sofia de forma limpa, organizada, higiênica, eu fui eficiente. Então, é fazer da forma certa. Se eu fiz cheio de sujeira, bagunçado, me machuquei ainda no meio, né? Eu não fui eficiente. Né? Eficiência é fazer da forma certa. Agora, anota o que é eficácia. Anota o que é eficácia. É o resultado desejado. É o resultado desejado. Resultado desejado, resultado esperado, resultado certo, resultado almejado. Eficácia é o resultado desejado. Olha o que o Peter Drucker disse sobre eficácia. Peter Drucker disse, eficácia é fazer o produto certo. O produto certo é a eficácia. O produto que o cliente quer. Isso é eficácia. A visão dele era de cliente. Produto certo. Isso é eficácia. Professor, o que é efetividade? Questão da ESAF caiu a administração pública. É a combinação da eficiência com a eficácia. Soma eficiência mais eficácia. Se eu tenho eficiência e eficácia, eu sou efetivo. Eu sou efetivo. Poderia falar também de outra maneira. É o processo correto que gerou o resultado desejado. Né? Operação comutativa, né? Trocou um pelo outro, não é isso? Né? É o processo correto que gerou o resultado desejado. Isso aí é efetividade. Isso é efetividade. Tudo bem? Agora, cuidado. Eu estou falando esses conceitos na prova de teoria geral da administração e numa pergunta que caiu a administração pública, mas que ela tinha cara de teoria geral da administração. Porque se você baixar o documento Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado, que influencia a prova de administração pública, às vezes com 5, 6, 7 questões, nele tem uma divisão do Estado, que ele vai aplicar apenas 2 palavras, eficiência e efetividade. Lá tem outro significado, não tem esse. Eficiência lá é um bom serviço público a um baixo custo para o cliente cidadão. É outra coisa. E lá a efetividade é a capacidade das políticas públicas ou do aparelho de Estado de atender às demandas da sociedade. E aí eu sempre dou a dica para o candidato, eu falo, quando você vir na prova aparelho de Estado, núcleo estratégico ou política pública, a palavra é efetividade. Não interessa o que o examinador argumentar, a palavra é efetividade. Quando você vir a palavra serviço, a palavra é eficiência. Tanto é que eficiência é um dos princípios que orientam os serviços públicos. Desde quando? Emenda 1998, que inseriu ele no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Então, estou fazendo um comentário aqui para que você tome cuidado. Tome cuidado. Agora, veja, voltando aqui para a nossa eficiência e nossa eficácia na administração. Olha a questão da ESAF. A questão da ESAF dizia assim, a assinale é incorreta. A incorreta era uma que estava dizendo assim,
É impossível ser eficaz sem ser eficiente. Isso é besteira. É besteira, eu provo para você agora. Por que besteira? Por exemplo, estou com fome. Está chegando a hora do almoço. E tem vários bons restaurantes aqui. Entrei num restaurante muito bonito. Tudo limpo, organizado, cozinha aberta. Dá para ver a cozinha inteira. Fui ao banheiro, fiz o teste do banheiro. Está perfeitamente limpo. Então, se o banheiro consegue ficar perfeitamente limpo, o resto está perfeito. Né? Os garçons muito atenciosos. Sentei à mesa. Pedi lá, né? O menu, dei uma olhada. Quero esse aqui. O garçom trouxe. Comi. Paguei. Preço muito justo. Mas eu pensei, se tivesse comido em casa, estaria mais satisfeito. Veja, o restaurante é eficiente, mas não é eficaz. Ele é eficiente, mas ele não é eficaz. O atendimento foi perfeito, tudo perfeito, mas a comida, que era o meu objetivo principal lá, não agradou. Agora, vamos imaginar uma segunda situação. Bateu uma saudade dos tempos de faculdade. Demora muito isso para acontecer, viu? A cada 10 anos pinta uma dessa, né? Resolvi comer, como no tempo de faculdade, um daqueles torresminhos cabeludos. Não é como diz um colega meu, professor Ângelo Primo, que é ótimo, grande mestre, né? Ele chama de torresmo cabeludo, né? Aí eu procurei um boteco que faz um torresmo dessa qualidade. Boteco. Não é bar do Juarez, porque o bar do Juarez não é boteco, aquilo é um simulacro de luxo de boteco, muito gostoso para levar namorada, né? Faz uma boa vista, né? Não, boteco bom é aquele que você entra e tem 3 cores diferentes na parede, e uma delas é porque está descascando e está aparecendo. Boteco que é boteco se preza, tem uma mussarela grudada no teto. Não é? Você não olha nem para o chão porque tem um mar de papel ali, aquele azulejo, aquela lajota vermelha, entendeu? Esse é o verdadeiro boteco, né? E você não olha muita atenção, não, cheio de caixa, né, de cerveja do lado. Esse é o boteco, né? E o dono com aquele, né, aquele guarda-pó dele, aquele protetor dele, absolutamente engordeirado e que, se a vigilância sanitária passar na rua, já fecha. Aí você olha, vou matar saudades, vê esse torresminho aqui. Pede torresminho, já pede uma cerveja para desinfetar. E aí você come aquilo ali, sem pensar muito nas consequências, você pensar, você não come, né? E você fala, que delícia. Nossa, mas com essa cerveja estupidamente gelada, que maravilha. Olha que combinação feliz. Está vendo a eficácia sem ser eficiente. Agora, se você vai num Rasca ou num Fazano da vida, numa 2000, né, uma pizzaria 2000, você vai ter o quê? Eficiência e eficácia. Você vai ter um atendimento de primeira, com tudo de alta qualidade, e vai ter, né, um produto também que vai lhe satisfazer. Né? Então, não necessariamente eu preciso da eficiência para ter eficácia, não necessariamente eu tenho eficácia para ter eficiência. Essas coisas podem acontecer separadamente. Na qualidade total, o que se busca é a eficácia. E para alcançar a eficácia, eles apostam também na eficiência. Mas, na prova, a gente esquece isso. Tudo bem? Agora, olha só, duas outras alternativas que apareceram na prova. Uma dizia assim, a eficiência é limitada e a eficácia é ampla. A eficiência é limitada e a eficácia é ampla. O examinador demoníaco esse, hein? Filho do Satanás esse, né? Do capeta. Colocou, tenho certeza, quebrou meio mundo na prova. Né? A eficiência é limitada, a eficácia é ampla. De onde é que ele tirou isso? Da economia. Isso é a definição de economia clássica. Como é que os economistas utilizam? Qual é a principal definição da economia atual? A economia é a ciência que estuda como se utilizam recursos limitados para atender às necessidades humanas que são ilimitadas. Isso é a definição de economia. Né? A economia é a ciência que estuda como se utilizam recursos limitados para alcançar as necessidades humanas que são ilimitadas. Né? E quando a empresa vai utilizar os seus recursos, por que ela tem que ter tanto cuidado? Porque os seus recursos são limitados. Ela tem que conseguir, com recursos limitados, né, a capacidade mais ampla possível de angariar receitas do mercado. A mesma coisa. Você que está em casa,
Teu tempo é escasso. O teu dinheiro é limitado. Você fez um sacrifício para estar assistindo esse curso. Você sacrificou uma outra escolha, né? Vai muitas vezes ter dificuldades para estudar sozinho, porque tem outras obrigações a fazer. Tem um tempo limitado, a data da prova está aí. Mas em passando, se não resolver todos os problemas, a maioria deles se resolvem. Portanto, o resultado vai ser amplo. Não é isso? Então, sempre que você pensar em eficiência, né? Veja, o examinador ele foi tão maldoso que ele poderia colocar o processo é limitado. Não, ele botou a eficiência. Então, nesse sentido aqui, ele tratou como sinônimos. Então, lembre-se que a eficiência é limitada e a eficácia ela é ampla. Questão da ESAF. Tudo bem? Alguma dúvida? E agora a última coisa que eu vou falar em cima disso, eu já comentei no início da aula, mas eu sei que não ficou sedimentado, agora vai ficar sedimentado. A visão de processos, na verdade não a visão de processos, a visão de controle, candidato, ela é muito explorada pelo examinador da ESAF. A diferença entre a organização burocrática e a organização gerencial. A diferença entre a organização burocrática e a organização gerencial. Que também cai a diferença entre o estado burocrático e o estado gerencial. Vai dizer o examinador da ESAF de maneira precisa. A administração burocrática focava o controle nos processos. A administração burocrática estava muito preocupada com a eficiência e descuidava da eficácia. Ela estava muito focada nos processos. Enquanto que na administração gerencial, o foco do controle é no resultado. Tanto no Estado, na administração pública, como no mundo privado. Na administração gerencial, guarda, o controle é sobre resultados. Se você errar na prova, eu vou puxar a tua orelha. Você não tem direito de errar isso. Né? Não tem direito. E provo. Quer ver? Provo para você. Se você perguntasse para o Taylor, falasse assim, Taylor, eu tenho um problema na minha linha de produção. O Taylor ia olhar para você e falar, então está na hora de fazer um estudo dos tempos e movimentos. Processo. Se eu falasse para o Fayô, eu tenho um problema na minha gestão. O que é que eu faço? O problema está na execução, está nos seus gerentes, está nos seus administradores. Processo. Se eu falasse para o Weber, a minha empresa tem problemas, Weber. Ele fala, precisa aprimorar as normas e os documentos. Processo. Se eu falasse para o Ford, eu estou com problema de vendas. O Ford ia me dizer, não interessa a cor que o cliente quer, contanto que o carro seja preta. Está vendo que sempre o foco está no processo? Agora, eu pergunto para o Joseph Juran. Eu pergunto para ele, Joseph Juran, o que eu faço para melhorar minhas vendas? O Joseph Juran ia dizer, atenda às necessidades do teu cliente. Se eu perguntasse para o Peter Drucker, que é considerado um dos teóricos que fundou o marketing nos Estados Unidos, na década de 50, Peter Drucker, o que eu faço para melhorar minha empresa? Ele fala, busque todas as necessidades do seu cliente que não foram atendidas ainda. Veja que o foco é no cliente. Né? A GM já havia dado até um passo além da Ford. A GM falava, não. Um carro para cada gosto e para cada bolso. Só que, com a ideia do Joseph Juran, nós vamos além disso. Nós vamos estudar o que o cliente deseja e vamos projetar o carro exatamente do tamanho do desejo dele. A Toyota, não sei agora porque ela está numa crise terrível, né? Na verdade, o mundo está em crise e ela está sofrendo com isso. A Toyota mantinha nos Estados Unidos um engenheiro convivendo com uma família norte-americana por 3 anos. Pago, lógico, né? Para aguentar ele lá dentro tinha que ser pago. Né? E tinha que ganhar alguma coisa. Esse engenheiro, por 3 anos, ele observava a família no seu uso diário do veículo para estudar como
ia desenhar um carro que atendesse às necessidades. É essa visão da qualidade total hoje que permite o consumidor entrar na concessionária e falar: eu quero o carro da cor tal, eu quero banco de couro, mas eu quero bege, não quero preto. Tem preto também? Não. Estou pensando, o azul pode? Ah, tá bom. Câmbio automático, Tiptronic ou tradicional, né? 1.0, 1.4, 1.6. Tem decalque para colocar no carro também? Ah, que ótimo, né? Ah, eu posso, esse item vem de série? Não. Ah, eu posso colocar CD player, já pagando aqui vem CD player. Isso é uma visão da qualidade total. Né? Uma campanha de uma empresa francesa, eu não lembro qual delas, se é Citroën, qual, lançou um veículo agora. Comercial bonitinho, mas eu não consegui guardar ainda a marca da empresa. E ele fala assim: neste novo veículo tem 600 opções para o cliente. 600 combinações diferentes. Isso é visão qualidade total. Aprenderam. Isso é visão qualidade total. Tem que aprender, né? Se não aprender, a casa cai. Tá certo? Agora que já viu tudo isso, gestão de processos. Agora já dá para entender a visão do Taishi Ono. Gestão de processos. Vai cair na sua prova. Gestão de processos. Pode colocar aí o que é gestão de processos. É o conjunto de técnicas, que buscam, definição bem simplesinha, que é o que resolve, que buscam eliminar todos os processos que agregam custos. Todos os processos que agregam custos. E a aprimorar todos os processos que agregam valor para o cliente. Todos os processos que agregam valor para o cliente. Grifa, agrega valor. O cliente, a filosofia da gestão de processos é a seguinte: influência do Joseph Juran na cabeça do Taishi Ono. O cliente quer valor, o cliente não quer custo. O cliente quer valor, o cliente não quer custo. O cliente não quer saber o que é que você vai fazer. Ele só que não quer é custo, ele quer valor. Vou pegar aí, né, um veículo aí que ficou clássico aqui entre nós aí, Azira, né? O Azira, quando foi lançado, eu lembro da campanha dele, muito bonita. Aliás, tem um agora que eles lançaram, né? Eu não vou lembrar o nome do carro. Se alguém lembrar, pode me falar. Que ele fala: esse é o único modelo que tem 6 coisas que o Rolls Royce Phantom tem. Qual o nome? Ecos. É isso? Ecos, um carro de luxo. Só que o valor dele é uns 150 mil. O Rolls Royce Phantom deve sair 1 milhão. Qual é a mensagem? Você só compara o teu produto com outro. Todo comerciante libanês sabe disso. Você só compara o teu produto com outro se o teu produto tem o que o outro tem, mas é mais barato. Então, quando a Hyundai vem e fala na campanha, né, tem o luxo dos franceses, a precisão dos ingleses, né, e a técnica dos alemães, o que ele está dizendo? Mas é mais barato. Então, o consumidor dele está entendendo. Quando a Azira entrou no Brasil, Mercedes Compressor era 120 mil reais, agora é 90. Caiu para 90 mil. Já dá para comprar o teu. Passa na receita primeiro. Passa na receita, né? Passa na receita. Então, quer dizer, veja, o cliente não quer pagar custo. Ele estava disposto a comprar o veículo, mas ele não queria pagar 120 mil. Alguém percebeu e fala: olha, eu tenho um similar, só que o meu é 80. Vem conhecer o meu. Vende que nem água. Mercedes Compressor vendia aos pouquinhos, conta-gotas. A Azira vendeu aqui no estado de São Paulo que nem água.
Então, quer dizer, detectar uma demanda reprimida, porque o cliente quer valor, ele não quer custo. Aí a gestão de processos, evidentemente, ela tem as etapas dela. Uma delas cai na tua prova, eu já vi na ESAF. Então, por uma linha, por favor, coloque aí. Etapas da gestão de processos. Foco só no teu professor. Etapas da gestão de processos. Pode colocar na outra linha, primeiro, mapeamento de processos. Não, foco eu aqui no professor, não precisa colocar a imagem não. Eu estou passando aqui para dar uma olhada como é que está esse negócio aqui. Ah, isso. Né? Ótimo. Excelente. Então vamos lá. Mapeamento de processos. Puxa uma seta e coloca o que é isso. É a identificação dos processos críticos da organização. É a identificação dos processos críticos da organização. Segundo, classificação dos processos. Classificação dos processos. Terceiro, identificação daqueles que agregam valor, e aqueles que agregam custos para o cliente. E o quarto, para ser bem resumido, planejamento, pode anotar aí, planejamento e implementação de uma reestruturação que objetiva eliminar os processos que agregam custos, e aperfeiçoar os processos que agregam valor. Ponto. Então veja que isto vai ser revolucionário. Porque dá uma olhada lá, né? Na era da inteligência, na era do serviço, na era da informação, né, do Peter Drucker, nós vamos deixar isso aqui para trás. Dá uma olhada agora. Foco agora na imagem, meu querido. Isso aqui é a visão burocrático-mecanicista. Lembra lá do início da aula? Né? Veja que eu estou olhando a partir de departamentos, né? Eu estou olhando a estrutura da organização. E eu vou deixar, a partir do Taishi Ono, esse modelo para enxergar o mundo desse jeito. Olha só. É um mundo de processos. Se eu não olhar cuidadosamente, eu não vou saber nem quem é aí dentro. Porque o que interessa são os processos. Olha só. Uma visão de processos, cadeia de suprimentos. Né? De lá para cá, nós temos os materiais. Daqui para lá, informações, dinheiro e assim por diante. Veja que o processo é um constante fluxo. Né? Agora, repara uma coisa. A organização burocrático-mecanicista não lembra uma pirâmide? Não é de cima para baixo, a visão é verticalizada. E a visão de processos é o quê? Horizontalizada. Então falou na sua prova, visão horizontalizada é uma visão de processos. Né? Isso aí não forma um grande sistema, embora eu ainda não dei definição do sistema, não é um grande sistema? O que é um sistema, professor? Um conjunto de partes que atuam de forma interdependente, um dependendo do outro. Visão sistêmica, questão da ESAF. Né? Então veja como a visão de mundo ela altera. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, teria que ir lá para frente. Né? E não, vai demorar muito. Eu tinha um outro diagrama muito bom.
que vai aparecer em outro momento, né? Então, veja como o mundo mudou radicalmente, né? Agora, imagina, eu estou mapeando os processos dentro da organização. E eu descobri que eu tenho 3 departamentos que os processos só agregam custos. O que é que eu faço com esses 3 departamentos? Fecho. Né? Fecho. Pego esses colaboradores, treino, se eles quiserem, treino, e vou realocá-los em outro setor da organização, onde eles vão agregar valor para o cliente. Frase de Andrew Grove, quando decidiu mudar o futuro da Intel, porque ele percebeu que a Intel estava com seus dias contados. A Intel não fazia microprocessadores. Eu li há muitos anos, então talvez minha memória engane. Mas, se eu não me engano, a Intel fazia chips de memória. E aí o Andrew Grove, percebendo isso, conversando com os vendedores, que cada vez eles tinham maior dificuldade com chips de memória, ele percebeu que o futuro da Intel era o fim. E aí ele analisou bem a questão, reuniu os vendedores com os seus gerentes, administradores, engenheiros, porque afinal de contas, diz o Andrew Grove, né? O nome do livro é Só os Paranoicos Sobrevivem. Os vendedores são aqueles que sentem exatamente o que está acontecendo agora no mercado. Então eu quero que os senhores ouçam. Os vendedores contaram tudo, e aí no final o Andrew Grove já tinha a decisão. A Intel vai passar por uma reengenharia. Nós vamos mudar o nosso ramo de negócio. Nós vamos preparar para fechar as fábricas de chips de memórias. Algumas serão reestruturadas para fazerem microprocessadores. Os nossos engenheiros que quiserem ficar conosco vão receber cursos pagos pela empresa à noite. Vão aprender a lidar com microprocessadores e vão ficar. E se alguém achar que não está mais adequado, não pretende ficar com a gente, né, não se preocupa, eu mesmo faço uma carta de recomendação. Boa voyage. Né? Então veja como ele mudou completamente o seu negócio. Né? Fez uma verdadeira reestruturação de processos. Vamos deixar de produzir isso, que o nosso cliente não quer mais, e vamos produzir aquilo que é o que o nosso cliente vai ter. E a Intel está aí como a primeira líder no mercado de microprocessadores. Né? Tá certo? Alguma dúvida sobre a visão de processos? Né? Tá ok? Logicamente que eu resumi o máximo a gestão de processos ali. Né? Agora, gestão de processos na sua prova, o examinador não é bonzinho assim. Ele gosta de utilizar, às vezes, nomes que lembrem ela. Então, vamos colocar aí sinônimos para a gestão de processos, sinônimos que eu vi em prova. Pode anotar aí. O nome que a própria Toyota utiliza é processos enxutos. Processos enxutos. Lean process, né? Processos enxutos. Já apareceu na prova. Não da ESAF. Foi de outra examinadora. Foi para o Banco Central. Modelagem de processos. Modelagem de processos. É uma gestão de processos com muita TI. Modelagem de processos. Sistema de produção enxuta. O mercado gosta. Sistema de produção enxuta. Provas. Provas eu já vi. Reengenharia de processos. Reengenharia de processos. Ponto. Professor, a pergunta que o aluno está mandando telepaticamente eu recebi. Eu fiz um cursinho espiritual há muito tempo atrás, eu aprimorei essas habilidades. Professor, eu poderia dizer que reengenharia é gestão de processos? Você poderia, mas não deveria. Você poderia porque na verdade é, mas não deveria porque na prova a definição é outra. E o que interessa aqui é a definição da prova. É marcar o X correto e pegar a funcional. Certo? Então, você vai pular uma linha e vai colocar aí, vai pular 2 linhas, coloque aí, reengenharia. O que é reengenharia? E anota aí. É a reestruturação radical da organização. É a reestruturação radical da organização. Reengenharia é a reestruturação radical. Já apareceu assim na ESAF. É a reestruturação radical. Do quê? De tudo. Por quê? É uma visão de processos. É demolidora. É a reestruturação radical. Se aparecer na tua prova,
São pequenas alterações departamentais, sai correndo. É nota promissória fria. Vaza. Se aparecer, faz alterações setoriais, foge. Faz que nem minha filha Sofia, socorro. Né? É uma reestruturação radical, porque onde ela vem, ela muda tudo. Ela troca uma estrutura verticalizada por uma estrutura de processos horizontalizada. Olha a questão de prova, não foi da ESAF, foi do CESP. Troca uma estrutura verticalizada, burocrática, mecanicista, por uma estrutura gerencial horizontalizada, de processos. É outro mundo. Tudo bem? Né? Eu vou agradecer o seu carinho, de todos vocês, sua atenção. Né? Nós vamos encerrar agora e desejo a todos vocês um bom dia, bons estudos e sucesso.